Por último, obediência à palavra de Deus. Versículo de número 8, letra B. Para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Mas aqui está o problema. A natureza humana quer fazer, mas não tudo. A natureza humana quer fazer, mas não como Deus ordenou. Ela quer fazer como ela quer, como ela gosta, como ela acha. E aí está o problema. Porque não é como eu acho, não é como aquela igreja diz, não é como aquela outra fala, é como está escrito. E se você quer saber como é que está escrito, você tem que ler. E se você tem que ler, você tem que demorar tempo. A gente nunca esquece da coisa dos primeiros pastores da gente. O nosso primeiro pastor contava a história da abelha e do besouro. A abelha chega na flor para fazer o mel. Quanto tempo ela passa? Quanto tempo? Sem pressa. Mas quando ela sai dali, ela sai com as suas patazinhas cheias da essência de mel. O besouro, que é apressado, chega, dá meia volta pela flor e sai dizendo, já sei, já sei. E até hoje, você nunca comeu mel de besouro. Meus irmãos, um livro que foi usado pelo Espírito Santo para ser escrito, mais ou menos 1500 anos. Você não vai entender dando uma bicada na Bíblia, apressado a pegar o ônibus, apressado para chegar no trabalho, apressado para chegar na escola. Você não vai entender nada. Você senta para ler o livro de Deus como uma criança no seio da mãe, para mamar. Ou você não entende nada. Porque o profeta já grita lá no Velho Testamento. Aquele que crê, não se apressa. Não pense que você vai chegar e dar uma bicada na Bíblia. E cuidado com bicada na Bíblia, viu? Para você não ler como aquele rapaz que tinha costume de dar bicada na Bíblia. E ele abriu, fechou o olho e abriu. E quando abriu, disse, e Judas saiu e foi se enforcar. Ele disse, aqui não. Fechou. Tornou a abrir, agora eu vou ler. E tu vai e faz o mesmo. Ele disse, não, tá. Tornou. Isso é o perigo de crente dar bicada na Bíblia, viu? Tornou a abrir, tornou a fechar. O que pretende fazer, faz depressa. Pessoas que aprendem nas igrejas por aí. Eu vou abrir. Onde eu abrir, é Deus que está mandando eu ler. É uma das vantagens da literatura da escola dominical, que diz ao crente novo onde ele deve ler. O que é que ele deve ler? Porque 66 livros, meus irmãos, para a pessoa todo dia dizer, hoje eu vou ler aonde, meu Deus? Hoje eu vou ler aonde? Onde eu vou ler hoje? Nem todo mundo tem aquele hábito de ler de Gênesis a Apocalipse. Obediência à palavra de Deus, para que tenhais o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Meus irmãos, todos nós conhecemos a história da reforma. A história do povo de Deus tem mostrado uma verdade ignorada pela maioria, por nossa geração. Obediência à palavra de Deus para ser bem-sucedido. Quando um povo recebe a palavra de Deus como realmente ela é, esse povo é forte, prospera em todos os seus caminhos. Mas quando um povo negligencia a palavra, não dando a ela o devido valor, o povo se corrompe. E a nossa geração não está dando valor à palavra de Deus. Pouca gente na frente do altar de Deus passa o tempo lendo e orando para vir oferecer culto a Deus. E esquece que o culto está estabelecido por Deus na sua palavra. É como está escrito e não como eu acho. O movimento reformador nasceu no meio de uma igreja que abandonara completamente a palavra de Deus. Sua fé doutrinária não conservou quase nada da Bíblia. Por isso, naqueles dias, o mundo havia se tornado a igreja e a igreja havia se tornado o mundo, porque abandonou a palavra. A luta daqueles homens foi retorno já à palavra. E assim, eles tiraram a Bíblia do anonimato e a puseram nas mãos do povo e ensinaram-na. Foi a faísca bendita que começou pela Alemanha,
passou para a Europa, incendiou a Europa e depois o mundo. E pelo fato da igreja retornar à palavra de Deus, ela prosperou e produziu cristãos vigorosos, sinceros, dinâmicos, fiéis, santos, justos, corajosos, humildes, cheios de bons frutos. Não é sem motivo que a igreja tenha crescido tanto em tão pouco tempo. Não é sem motivo que nações tenham se transformado em cristãos. Aqueles gigantes de Deus se levantaram no meio de uma igreja morta e bradaram. A Bíblia, e somente a Bíblia, é a palavra de Deus. Só ela revela a vontade de Deus ao homem. Só ela serve de base doutrinária e real, edificação para o povo de Deus. Só ela faz a igreja forte e unida sobre o mesmo estandarte. E aumentar o tom da voz. Sem a leitura da Bíblia como palavra de Deus, não há força para testemunhar. Não há coragem para lutar. Não há esperança no porvir. Não há fé verdadeira. Não há igreja. Sem a Bíblia, sem a leitura da Bíblia como palavra de Deus, não há igreja. Não há fé verdadeira. Não há esperança no porvir. Não há força para testemunhar. E não há coragem para lutar. Qual é o problema da igreja hoje? Muitos não sabem nem como começar um evangelismo. Coragem para lutar. Fé verdadeira. Igreja verdadeira. Só existem quando esse povo abraça a palavra como palavra de Deus. E o resto é balela. Tiago diz, 1:22. Sede, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos com falso discurso. E doutor Tozer disse assim, não, pois se o cristão não poderá esperar manifestação alguma da parte de Deus, enquanto viver em estado de desobediência à palavra. O cristão não espere receber nenhuma manifestação de Deus enquanto ele viver em estado de desobediência à palavra. Se alguém se nega a obedecer a algum mandamento dado com clareza, suas demais atividades religiosas estarão todas desperdiçadas. Ele pode cantar igual a cigarra. Ele pode visitar, ele pode pregar, ele pode fazer conferência, ele pode fazer o que ele quiser. Não tem valor nenhum. Quem disse isso? Samuel disse a Saul. Porque o obedecer é melhor do que sacrifícios, cultos. Se alguém se nega a obedecer a Deus, com mandamentos dados com clareza, suas demais atividades religiosas estarão todas desperdiçadas. Doutor Tozer, profeta do século passado, ele pode pregar, fazer conferência, cantar, dirigir orquestra, não tem valor nenhum. Porque o obedecer é melhor do que qualquer sacrifício. E o pecado da rebelião é pior do que o da feitiçaria. Deus nos chamou para trabalhar na sua vinha. Certo ou errado? Certo. Deus nos chamou para trabalhar na sua vinha. Se queremos prosperar e avançar, é preciso compreender o propósito de Deus para a minha vida. Para que foi o que Deus me chamou? Para eu fazer o que aqui? Eu preciso fé nas promessas de Deus. Eu preciso crer na presença de Deus. Eu preciso ser fiel à direção de Deus. Eu preciso ter prazer na lei de Deus. Eu li uma obra, ultimamente, falando do deleite que o cristão deve ter em Deus. E como ele peca quando ele não tem prazer em pertencer ao povo de Deus.
a alegria que deve haver no coração do cristão, porque ele foi alcançado pela graça. É preciso ser fiel à direção de Deus. É preciso ter prazer na lei de Deus. E é preciso obedecer à palavra de Deus. Para tanto, se você quer obedecer, você precisa conhecer. Se você quer conhecer, você precisa ler. Do contrário, esse Tozer disse assim: a pior desgraça que pode acontecer na vida de um ser humano, ele chegar na porta do céu e descobrir que o seu nome não está lá. A pior desgraça que pode acontecer com alguém é no último dia, quando ele chegar na porta do céu e alguém for lá examinar, fulano de tal, ele diz, está aqui não, está aqui não. E aí você sabe, né? Com Deus ninguém discute não sabe? Sabe disso? Jesus não contou uma parábola sobre isso? Que entrou no auditório, o cara estava lá com a roupa não ordenada por ele, o traje era branco, e o cara não estava com vestes brancas. Deus quer o coração, eu vou de qualquer jeito. O dono da festa botou o olho e disse: você entrou aqui como? Como foi que você entrou aqui? E disse que ele emudeceu. Ninguém reage na eternidade, não. Ninguém abre a boca. Está decretado. Mas você só tem 48 anos. Está começando agora. Pode mudar essa história. Fazendo como? Em uma só palavra. Fazendo como? Examinando as Escrituras. E procurando viver o seu conteúdo. Faça isso. E você terá sucesso.